Praticamente estão todos no mercado, o Sporting tem que vender um ou dois, muito provavelmente, e portanto vão os empresários vão fazendo a sua especulação e colocando-a no mercado a ver se atraem algum comprador. Não tenho nada a certeza que o Milan queira o Daniel Bragança, é um belo projeto de jogador, um jovem com imenso potencial, acho eu. Pode, de facto, quem quiser apostar num jovem com um futuro, Daniel Bragança tem todo esse futuro à sua frente, ainda não é um presente, mas tem claramente um futuro à sua frente. E, portanto, se houvesse uma proposta de 20 milhões, penso que o Sporting, nas atuais circunstâncias do mercado, não hesitaria. Veremos se ela se concretiza, porque o que não há dúvida é que o Sporting tem que vender dois jogadores, pelo menos, para que as contas se equilibrem, porque não vai ser fácil, neste tempo de pandemia, equilibrar estas contas. Deve ser considerado negociável Daniel Bragança nesse sentido, João? Com certeza, embora eu pense que o Sporting não quer descaracterizar uma equipa que tão boa conta deu de si. E, portanto, no máximo vender dois jogadores e garantir muito cirurgicamente soluções para essas posições e, porventura, até melhorar do ponto de vista qualitativo o plantel. Agora, deixa-me dizer o seguinte, quando nós falamos no Milão, ou no Milan, talvez melhor dizendo, ainda funcionamos um bocadinho com os quadros mentais de antigamente. Eu explico. O Milan é, depois do Real Madrid, se a memória não me falha, a segunda equipa que mais vezes foi campeã da Europa. Eu, por exemplo, estou a olhar para o Fernando Mendes, por mais incrível que pareça, ele jogava no Benfica, em 90, o Fernando, quando o Benfica disputou a final dos campeões com o Milan. Grande equipa. Ora, grande equipa. Melhor, nessa altura era a melhor do mundo. Mas eu quero dizer o seguinte, o Rafael Leão é titular dos nossos sub-21, não é? Sabem quantos jogos ele fez este ano pelo Milan? 40, número redondo. O Diogo, aliás, é estranho que não seja titular do sub-21. O Diogo Dalot fez o ano passado 33 jogos, embora esteja ligado ao Manchester United, 33 temos de sair aqui para um curto então, o Daniel Bragança pode ir como outros, é muito novo, outros nomes que vai estar em destaque no nosso programa ainda esta noite é o de Fábio Cardoso. O Porto arrasou em 2019, acusou o mesmo de falta de profissionalismo, é agora a reforço do Porto para esta época, é um tema em destaque nesta Liga de Ouro e que está mais perto de ser reforço do Benfica. O empresário do médio francês está disposto a encontrar uma solução para contornar a impossibilidade de o Benfica pagar o elevado salário do jogador. Nzonzi recebe 3 milhões de euros líquidos na Roma, tal como a CMTV avançou em exclusivo. O empresário de Nzonzi esteve hoje no centro de estágios do Benfica, no Seixal, replicou nas últimas horas e isso prende-se ainda com a questão do salário que desde o início tem sido o principal entrave neste processo. Vamos olhar também para o Futebol Clube do Porto. Sérgio Oliveira está a ser apontado à Juventus. Depois de ter caído o negócio com a Fiorentina, o médio do Futebol Clube do Porto foi apontado ao Tottenham, mas nas últimas horas também essa hipótese caiu por terra. Isto porque Gattuso, ex-treinador da Fiorentina, já não deve ser contratado pela equipa inglesa. Agora, a imprensa italiana avança o interesse da Juventus em Sérgio Oliveira. O clube de Turim quer reforçar o plantel depois de uma época abaixo do esperado e na qual perdeu o título italiano para o Inter. O meio-campo é considerado prioritário. Sérgio Oliveira é apontado como um dos nomes em cima da mesa. A equipa de Cristiano Ronaldo ficou de olho em Sérgio Oliveira desde os confrontos na Liga dos Campeões, o médio bisou em Turim, no jogo em que o Futebol Clube do Porto eliminou a equipa italiana. Ryan Gold voltou também à agenda do Futebol Clube do Porto. Em maio, os Dragões já tinham feito abordagens ao Farense através de intermediários. Caso o Porto avance com uma proposta, a operação que vai implicar algum jogo de paciência, já que o escocês é alvo de vários clubes, tanto no estrangeiro como em Portugal. Além do Futebol Clube do Porto, também o Benfica e o Sporting Braga já sondaram Ryan Gold. O médio foi a grande figura esta época do clube algarvio, que desceu de divisão. O escocês marcou 9 golos em 39 jogos no campeonato. Já no Sporting, destaque mais uma vez para João Mário. O Sporting só tem direito de preferência pelo jogador entre os clubes portugueses até o próximo dia 30. O Jornal Record explica que o acordo da transferência para o Inter em 2016 prevê que se o clube italiano receber uma proposta de outro clube português, tem de informar de imediato o Sporting. Nesse caso, o clube de Alvalade teria 48 horas para igualar a proposta. Este direito de preferência está agora prestes a acabar, numa altura em que João Mário está mais longe do Sporting. O Inter queria 7 milhões e meio de euros pelo médio de 28 anos, mas
o Sporting só ofereceu 4 milhões, mais 1,5 por objetivos. João Mário ficou mesmo magoado com a situação, esperava um esforço maior da parte do Sporting, por isso está agora a ouvir outras propostas. Tem motivos, João Mário, para estar magoado com o Sporting, Fernando Mendes? Não sei qual foi o acordo que ele fez com o Sporting. Se o acordo foi o Sporting oferecer 7 e ofereceu 4, salvo o erro, eu ficava magoado, porque é um jogador que mostrou vontade de vir para o Sporting, foi importante. Não terá sido, obviamente, o jogador propor os valores, mas devia de haver ali... inicial. O que houve foi dito publicamente por João Mário, houve sempre a convicção da parte de João Mário que este seria um processo fácil de resolver, havendo a intenção da parte dele de ficar no Sporting a priori as coisas podiam ficar mais fáceis quando o jogador mostra vontade em continuar no Sporting. Agora, é um jogador internacional, é um jogador que chegou titular, ajudou e de que maneira o Sporting a conquistar um título que já não conseguia há muitos anos. Acho eu que o Sporting devia de fazer um esforço maior para manter um jogador com as características e com o nível do João Mário. Agora, eu não estou na administração do Sporting, não faço a mínima ideia como é que está em termos financeiros. Agora, também fala-se tanta coisa. Eu já ouvi, também já se falou, que o Sporting queria dar, por exemplo, 5 milhões para o Ricardo Gaio e oferece 4 milhões pelo João Mário, mais objetivos. Neste momento o jogador já está a ouvir inclusivamente outras propostas. Que eu gosto do Ricardo Gaio, atenção. Em relação ao direito de preferência no acordo com o Inter está prestes a acabar, mas há pouco dizias que a cláusula anti-rivais ainda dura até 2022, por isso a porta dos rivais de João Mário está fechada nesta altura, por isso o cenário mais provável para João Mário é mesmo voltar a sair de Portugal ou não? Vamos lá, o João Mário quer ficar no Sporting. O Sporting quer o João Mário. Algumas coisas se passou, essa história dos 4 milhões, mais 1 por objetivos, etc. O Sporting tem que pensar uma coisa, mesmo que o Inter queira os 7 milhões e o João Mário, neste ano de contrato, continua a ganhar aquilo que ganha, o Sporting poderia gastar, grosso modo, cerca de 10 milhões de euros com o João Mário para ter o João Mário. 10, 11 milhões de euros, feitas as contas praticamente todas. O Sporting tem de perceber que por esse preço não vai ao mercado buscar nenhum jogador com a qualidade do João Mário. Não vai. É evidente que o Sporting é que está a tentar aquilo que fazem todos os clubes em tempos de pandemia. É tentar reduzir ao máximo aquilo que o Inter pede. O Inter não conta com o João Mário. Mas da parte do jogador entende-se que não esteja disposto a esperar por uma novela, tendo em conta que sabe que o Inter, o clube de origem, não quer ficar com ele? O Inter não quer o João Mário custou 40 milhões ao Inter. É verdade que o João Mário, como te disse, quer ficar no Sporting, o Sporting quer ficar o João Mário. Portanto, isto vai... O Sporting quer ficar no João Mário, não, mas quer ficar com os jogadores. O Sporting quer ficar com o João Mário. Peço desculpa se disse uma coisa... É quase a mesma coisa, não liga? É imperceptível. Nós percebemos, isto tem todo o cariz, parece já uma novela. Vamos ver como é que isto acaba. Geralmente a vontade dos jogadores é preponderante. Se o João Mário está ou não está magoado com o Sporting, porquê que eu só pergunto isto. Porquê que o João Mário há de estar magoado com o Sporting pelo fato de o Sporting ter oferecido 4 milhões mais 1 por objetivos? O que é que o João Mário tem a ver com isso? O João Mário acha que vale 7 milhões de euros e fica magoado porque o Sporting não quer dar os 7 milhões. O João Mário também tem que entender que o Sporting está a fazer o jogo do Sporting. Se o Sporting não quer chegar aos 7 milhões e só quer chegar aos 5 milhões, o João Mário que não tem nada que ficar magoado, que fique tranquilo, que deixe os dois jogadores entenderem, que deixe os dois clubes entenderem-se, porque felizmente para o João Mário, se por acaso o Inter e o Sporting não se entenderem, o João Mário, pelo menos por aquilo que se sabe, tem aí pelo menos mais 2 clubes. Tem alternativas. Villarreal. Uma delas é o Villarreal, que está na Liga dos Campeões. Não deu aqui um sinal de que João Mário não é considerado prioritário? Eu acho que, eu desde o princípio que tenho dúvidas que o Sporting queira mesmo o João Mário, mas é uma impressão daquilo que
que vou vendo e do que vou lendo, e a operação para o Sporting não é obviamente fácil, porque não é fácil hoje ter 7 milhões, quer dizer, te fala de 7 milhões e 5, são menos 2, mas são menos 2 milhões, não são menos 2 escudos, são menos 2 milhões de euros. E, portanto, não é fácil na atual situação fazer este tipo de operações. É evidente que, por um lado, haverá essa tentativa, como diz o Otávio, de fazer baixar ou de esmagar o preço até onde puder, porque o Inter precisa muito de dinheiro, precisa muito de fazer caixa, como dizem os espanhóis, não é só para ir ao mercado, é mesmo para sobreviver como clube neste momento. E, portanto, percebo que o Sporting vai esticando a corda. Manel, deixa-me só acrescentar isto. Temos a de avançar, portanto, tem de ser rápido. Rapidíssimo. O Ruben Amorim, é verdade, a história que o Manel está a contar é verdade, porque haverá algumas pessoas na estrutura do Sporting, que não estarão agradadas totalmente com a época inteira do João Mário. É verdade que o João Mário foi decisivo em alguns jogos, foi importante em alguns jogos, e o Ruben Amorim, atenção ao sinal que o Ruben Amorim deu no último jogo com o Benfica. O que é que aconteceu na primeira parte? O João Mário não jogou, o Palhinha não jogou, não jogaram os dois. O Daniel Bragança e o Mateus Nunes. O Palhinha, Fernando, ouve até ao fim. O Ruben Amorim deu um sinal claro e evidente de dizer assim: na primeira parte não joga o Palhinha, nem jogou o João Mário. O Sporting estava a perder 3-1. Na segunda parte entrou o Palhinha e o João Mário, o Sporting só não ganhou. E publicamente assumiu também que, apesar de gostar de contar com os jogadores, seria sempre um processo não difícil, ganhou, tendo em conta empatou, os valores. Muito rapidamente, Manuel, já concluíste? Podemos avançar? Sim, podemos avançar. Vamos então Vale a pena o avançar esforço. com um reforço do Futebol Clube do Porto. Há pouco mais de um ano, o Porto arrasou Fábio Cardoso nas redes sociais, acusou-o mesmo de falta de profissionalismo. O ataque aconteceu depois da vitória do Futebol Clube do Porto frente ao Santa Clara na Taça da Liga em setembro de 2019. O diretor de comunicação dos Dragões escreveu nas redes sociais que uma entrada de Fábio Cardoso sobre Romário Baró tinha sido muito grave. Francisco Marques disse ainda que havia uma diferença quando o jogador defrontava outras equipas, numa referência ao Benfica. O dirigente acrescentou a que não adiantava depois virem dizer que eram grandes profissionais. E fechou a publicação com a palavra vergonha. Foram críticas muito duras dirigidas a Fábio Cardoso, jogador formado no Benfica e agora contratado pelo Futebol Clube do Porto. Este histórico torna esta contratação surpreendente, João? Não exatamente por isto, quer dizer. Agora, o diretor de comunicação do Porto habituou-nos a falar ou escrever. Acho que é mais escrever. Todos os dias, às vezes mais que uma vez por dia. E utiliza aquilo que eu chamo a linguagem da tasca, quer dizer, de um futebol pouco inteligente, do futebol pouco sério, do futebol de pouco equilíbrio, quer dizer, a conversa que nós muitas vezes ouvimos nos adeptos de facto mais alienados, nos adeptos mais excessivos. E depois corre-se este risco, naturalmente, quer dizer, tanto tem escrito que é uma vergonha, que é uma vergonha, então agora é o papel que fez o diretor de comunicação do Porto quando o jogador vai justamente para o seu clube, quer dizer, isto dá mesmo vontade de rir. E mais, não estou a dizer que o pecado é exclusivo do Porto. O Porto é um zero e zero, sobretudo do seu diretor de comunicação, mas já outros clubes fizeram insinuações do mesmo tipo. E lá está, esses tais adeptos mais fanáticos, mais alienados. Eu continuo a entender que os profissionais merecem um maior respeito. Esta história já vem desde o Porto a falhar o tri nos anos 70, quando o Manaca, ao serviço do Vitória de Guimarães, marca um golo na própria baliza e dá o título ao Sporting. Ainda hoje se fala no Manaca. A minha convicção é que aconteceu. Uma polémica também que acontece várias vezes. Sim, e agora é Fábio Cardoso. Porquê? Porque fez toda a sua formação no Benfica, como há de outros clubes. Eu continuo a dizer, maior respeito. Foi o Tonel do Sport do Bolonenses, também que há uns tempos. Há vários casos. E de vários clubes. Eu continuo a dizer, acredito na seriedade, acredito no profissionalismo dos jogadores de futebol e condeno todos aqueles que, atenção, é que normalmente isto é para disfarçar uma derrota, um empate, uma insuficiência exibicional, enfim, uma razão qualquer.
Eu gostava de ouvir isto se a equipa ganhasse por 3 ou por 4 ou por 5. Não, aí cala-se tudo. Quer dizer, é quando... Até foi depois de uma vitória a mim deu uma enorme vontade de rir, porque sabia, lembrava-me disto e agora reavivaram uma memória com este texto. De facto, e obviamente o jogador também sabe disto, também conhece estas declarações. Como é que um jogador reage a isto, Fernando? Antes de mais, foi uma entrada dura. Nós estávamos aqui, não sei se recorda, estávamos a fazer este jogo, uma entrada, e foi uma entrada duríssima. Agora, é um excelente central. Independentemente do que fez, acontece tantos casos. Vai ter que ter também personalidade forte para encarar uma situação destas, ou não? Claro que sim. Há pessoas que não se esquecem e está-se a ver, repara, e durante o tempo que o Baró teve lesionado, foi alvo de ataques tremendos a este. Agora, Sérgio Conceição quer. Desde o momento que Sérgio Conceição quer, eu acho que é um central à imagem dos antigos centrais do Futebol Clube do Porto. Um jogador teso, um jogador rijo, um jogador sério a jogar. Portanto, acho que é uma excelente contratação. E quanto ao diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, tem que engolir um sapo, agora tem que levar com ele lá. Manuel, excelente contratação. Sérgio Conceição já era o treinador do Porto quando aconteceu esta posição pública do diretor de comunicação do Porto. Mudou alguma coisa ou, afinal, aquela era puramente uma comunicação de guerrilha por parte do diretor de comunicação? Então, era de guerrilha. Eu chamo a atenção, não sei se têm lembrança disso, mas antes dessa entrada já, creio eu, o presidente do Futebol Clube do Porto tinha tido uma declaração em que falava do Fábio Cardoso como um grande jogador. Isto tem 2 anos. E, aliás, falou-se dele vir para o Porto já há 2 anos. E depois até se falou que vinha para o Benfica e depois não foi para um lado nem para o outro. Falou Sporting também agora, recentemente também. Do Sporting já no mundo Falou-se agora também, recentemente. Mas é possível, não é? E, portanto, não é uma novidade absoluta que o Fábio Cardoso interessa ao Futebol Clube do Porto. Havia já essas declarações, estranhamente até públicas, de Pinto da Costa sobre o jogador, e na altura, digamos, não havia essa opinião generalizada pelo menos dentro do Futebol Clube do Porto e daquilo que eu conheço também não nos outros grandes clubes. E, portanto, não foi uma surpresa completa que isto acontecesse. Agora, há, obviamente, quem não gosta, que tenha sido influenciado por essa publicação do diretor de comunicação do Futebol Clube do Porto, mas se Pinto da Costa quis, se Sérgio Conceição quis, e creio que neste caso quis, deu o seu aval, é porque Fábio Cardoso vai ter condições para jogar no Futebol Clube do Porto. Não tenho sobre isso a mais pequena dúvida. Há de facto 2 pessoas dentro do Futebol Clube do Porto que mandam e que podem ter opinião. Uma é Pinto da Costa, a outra é Sérgio Conceição. Isso chega para vingar no Porto, na tua opinião, Otávio? Ou este contexto, também até por parte dos adeptos, vai tornar a tarefa mais difícil para este jogador? Uma vergonha foi aquilo que o Francisco J. Marques escreveu quando colocou em causa o profissionalismo do Fábio Cardoso. Isso é que é uma vergonha. Com certeza. O Francisco J. Marques, o que devia fazer agora era pôr outro post e escrever mais uma coisa qualquer e pedir desculpas públicas ao Fábio Cardoso. Devia fazer isso. O Fábio Cardoso teve 8 anos ligado ao Benfica. É verdade que cometeu alguns erros em jogos com o Benfica, nomeadamente escorregadelas que deram gols, etc, etc. Só que colocar em causa o profissionalismo hoje em dia de qualquer jogador é uma vergonha. Por isso, o Francisco J. Marques, que trabalha para o Futebol Clube do Porto, defende os interesses do Futebol Clube do Porto, devia vir a público e escrever qualquer coisa, a pedir, como te disse, desculpas públicas em relação àquilo que fez ao Fábio Cardoso. É uma vergonha o que ele escreveu. E podia ter sido Fábio Cardoso. Agora, a entrada
como nós falámos aqui, foi dura, é verdade, uma entrada foi dura, bastava lembrar isso. Agora, pôr em causa o profissionalismo do jogador, como foi feito também com o Tonel, no jogo com o Belenenses, etc., é uma vergonha. Em relação à qualidade do Fábio Cardoso, lá está. Mas isso não foi o Francisco J. Marques, que o Tonel não foi o Francisco J. Marques. Não foi. Isso foi aquele do Benfica, o Rui Gomes da Silva. Tanto que acho que está em tribunal e tudo, ou foi em tribunal. Isto acho muito bem que vá para tribunal. Em relação ao Fábio Cardoso, o Fábio Cardoso é um jogador que já há 2, 3 anos que mostrava aquilo que valia. É um bom jogador, estou de acordo com tudo o que foi dito aí, que poderá vir a ser um central à moda do Porto, daqueles que batem primeiro e perguntam depois, etc. Também não é isso, que é isso. É parecido. Que é isso, bate o quê? É parecido. Eu só... Agora, mais uma vez, o Futebol Clube Porto, em relação ao seu arquirrival, que é o Sport Lisboa Benfica, o Benfica leva aqui mais um banho de bola e o Porto, com um investimento de 2,5 milhões, contrata um grande jogador que mais dia, menos... Mas também não sabes se o Porto estava interessado no Fábio Cardoso. Mais dia, menos dia. Mas não sabes se estava interessado. O Fábio Cardoso, o Benfica, não estava interessado, devia estar. Não sei, sabes se estava. Devia estar. Então não sabes se estava interessado ou melhor. Eu não sabia lá que estava interessado no Fábio Cardoso. Mas espera aí. Mas como da parte do Benfica. Havia interesse em 200 jogadores. Havia interesse por parte do Benfica, é evidente que havia. Só como alguém escreveu em jeito de brincadeira, se custasse 20 milhões, interessava mais. Mas 2 milhões e meio... Levou um banho de bola, utilizando a expressão do Otávio, o Benfica, em relação ao Fábio Cardoso, João? Não. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, o Benfica tinha mesmo interesse no jogador? Tinha. Pronto, tinha. Estás tu a dizer. Então se tinha, levou um banho, pronto. Estás tu a dizer. Se tinha, perdeu a corrida. Perdeu a corrida. Se tinha, perdeu a corrida. Não sou só eu que digo. Não sou só eu que digo. Está escrito nos jornais. Agora, não ouvimos... Vamos lá ver se nos entendemos. O que eu tenho ouvido é que o Benfica, salvo, enfim, grandes questões de mercado, o Benfica quer 2 laterais esquerdos, 2 médios e um lateral esquerdo. E quem é que substituiu o Jardel? Isto é, posso concluir. Isto é que é a versão, pelo menos, oficiosa do Benfica. De resto, aqui, já veiculada, já tive a oportunidade de ouvir. Portanto, não sei se checado ou não, ou alguém deixou passar a informação do Benfica cá para fora para alguém. Eu já ouvi aqui dizer 2 médios e um lateral esquerdo. E o lateral direito também. Se for assim, não é nenhum central. E, portanto... Note-se, eu não tenho nenhum problema em assumir. Eu concluo, eu não tenho nenhum problema em assumir que era um jogador, enfim, num contexto do plantel, não era titular, com os comentários lá também a falar sobre só para concluir, com toda a certeza. Temos de sair para um curto intervalo e com a promessa de que, João, nós temos mesmo de sair para intervalo. Dou-te 5 segundos. Não temos mais. Exatamente, para dizer que não é um dado adquirido. Agora, se o Benfica o pretendia, já o sem tinhas dito dúvida também, perdeu. foi uma derrota. Perdeu A seguir e assumo isso.